Ok, gente, são 4 horas e mais 9 minutos, já estamos com o nosso programa no ar, com o nosso Informativo 87, e como anunciado, nós anunciamos durante a semana que hoje nós teríamos como convidado o Gilvano Santana, ele que é contador, tributarista, coach, coach que chama? Executivo e profissional. Então vamos aproveitá-lo, digamos assim, no bom sentido, e vamos falar sobre assuntos interessantes e dicas simples, mas que são importantes para vocês, amigos, que estão neste momento ouvindo a nossa programação. A partir de agora, está no ar o nosso quadro Tome Nota, aqui no nosso Informativo 87 da sua Simão Dias FM. Vamos lá! Como foi anunciado, o Gilvano Santana, ele que é contador, tributarista, coach executivo e profissional, e também representa a Conat Contabilidade, está aqui com a gente e vai bater um papo muito interessante aqui no nosso programa Informativo 87. Boa tarde, Gilvano. É um prazer recebê-lo aqui na nossa Simão Dias FM. Boa tarde, Valdeir. Boa tarde, senhores ouvintes. Para mim é uma alegria enorme também estar compartilhando com vocês nessa tarde, esse momento tão interessante de discussão, de conhecimento, E estamos juntos aí, vamos iniciar a nossa entrevista. Só lembrando, Gilvano, que nós estamos ao vivo pelas redes sociais, pelas suas redes sociais ou da Conat? Da Conat. Conat é só ir lá no Instagram, @Conat, é isso? @Conat Contabilidade Cursos. Certo. Então você consegue também acompanhar pelo Instagram a nossa entrevista. Então, quem não quiser só ouvir a voz, pode também assistir, Esses dois cabras simpáticos, Isso mesmo. Pode ir lá. E logo depois a gente vai estar também disponibilizando no nosso canal no YouTube, para quem quiser acompanhar depois a nossa entrevista também, ver como foi. Estará disponível a partir de amanhã já, no nosso canal do YouTube também, que é o Conat Contabilidade. Pronto, pelo YouTube, Pelo YouTube também. Gilvano, antes que a gente comece a falar sobre temas referentes à contabilidade, eu queria que você fizesse um breve histórico sobre sua vida, sobre você, Para quem ainda não te conhece, quem é o Gilvano Santana? Pronto, vamos lá, Gilvano Santana é um jovem empreendedor, que tem uma experiência profissional hoje, sempre voltada para a área financeira, de 21 anos de experiência, e que ingressou no mercado através da contabilidade. Então eu me formei contador, sou bacharel em contabilidade desde 2005 pelo Unicentro Ages, E logo depois, em 2009, eu me especializei em gestão fiscal, planejamento tributário, me tornando então um tributarista, E em 2019 eu concluí também o meu curso de coach executivo e profissional, justamente voltado para a minha área, voltado para a área contábil e para a área empresarial. Então, de empresa, de Conat Contabilidade, de escritório contábil, nós temos aí 15 anos, um pouquinho mais de 15 anos de experiência no mercado, vivenciando as empresas do mercado simondiense, e auxiliando essas empresas na questão financeira e contábil e também administrativa. Então aí o breve histórico do Gilvano Santana, para você que não conhecia, ou para você que já conhecia, mas não sabia assim os detalhes sobre o Gilvano, agora já está sabendo. Gilvano, vamos aproveitar e trazer algumas dicas importantes para o nosso público, e eu começo te perguntando sobre o contador. Quando se deve procurar um contador? Legal. Bom, infelizmente muitas pessoas têm uma ideia errônea do contador, do papel do contador em si. A gente deve imaginar o contador como um profissional, que inclusive se dedica por toda uma vida, a maioria dos contadores, na vida financeira, contábil financeira de uma empresa. Então, o contador é aquele profissional que está pronto para auxiliar uma empresa nas decisões financeiras, nas decisões do dia a dia, na tomada de decisões empresarial, administrativas da empresa. Então, é aquele braço forte mesmo do empreendedor, o braço forte do administrador de uma empresa, certo? É imprescindível, inclusive,
não só é essencial, como obrigatório, que toda empresa ela tenha um contador. Através do nosso Código Civil de 2002, ficou determinado que todas as empresas ela precisa ter obrigatoriamente uma contabilidade regular, ou seja, automaticamente ela precisa de contador. Mas o contador não é o profissional que vai tomar conta somente de empresas. Você pode precisar também, enquanto pessoa física, você pode precisar de um contador para lhe auxiliar na sua vida financeira. Se você tem dificuldades financeiras, se você não consegue, tem muitas contas em atraso, você quer fazer algumas negociações, orientações nesse ramo, então aí também entra o contador. É o profissional que também pode lhe auxiliar. No Conat Contabilidade, nós também trouxemos o coach para ajudar nesse procedimento. Então, muito além do contador somente em sua esfera didática normal, nós temos ainda a atividade do coach, que auxiliando assim o papel do contador, ele termina sendo uma espécie de conselheiro, né? Um conselheiro também no intuito e acompanhante, né, nessa vida, e termina acompanhando a pessoa a bater metas também na sua vida financeira. Então a gente tem como conseguir fazer com que você saia de um determinado ponto e conseguir o seu objetivo através dos conhecimentos e experiências que a gente adquire no dia a dia. Isso aí. Agora, Giovano, para quem está pensando em abrir uma empresa, ou talvez já tenha uma empresa, mas precisa, né, abrir realmente, ter o CNPJ, né, sim, na empresa, porque quando é de forma que não é formal, pode ter algumas desvantagens. Né? Quais seriam essas desvantagens e o que pode ser feito para abrir essa empresa? Quais os procedimentos? Vamos falar então do procedimento de abertura, certo. E a gente depois falar sobre para essa desvantagem. Olha, veja só, o procedimento de formalização de empresa hoje ele é muito prático. Né? Hoje em dia, para você ter ideia, em 2 dias no máximo, em alguns casos até em 1 dia, a gente consegue constituir uma empresa. Então, isso eu não estou falando de MEI, o microempreendedor individual, que esse a gente consegue abrir em menos de meia hora, certo? A gente está falando de uma empresa mesmo, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, médio e grande porte. Então, a Constituição hoje ela está muito desburocrática, né? Foi muito desburocratizada. E o contador é o profissional que pode realmente auxiliar a empresa e vai fazer com que isso aconteça da melhor forma possível, trazendo as orientações necessárias. Então, para você ter ideia, Valdir, hoje, para se abrir uma empresa, não é simplesmente registrar. Como antigamente você ia no cartório, o cartório das empresas hoje é a junta comercial. Você vai lá, registra o seu negócio, né, e você teria que ir para uma Receita Federal, para Estado, Prefeitura, Corpo de Bombeiros, em uma série de instituições. Hoje a gente tem um cadastro totalmente unificado, através do sistema Agiliza da junta comercial. Então hoje nós conseguimos fazer isso de forma muito mais prática, mais rápida, né? E isso você vai conseguir através de um contador. Como eu já falei na minha fala inicial, é obrigatório ter o contador desde o momento em que se pensa a empresa. No Conat a gente trabalha também com um plano de negócios, que é quando o contador ele começa a fazer o acompanhamento de um negócio. Então digamos, Valdir, que você queira abrir, né, uma nova rádio, que você queira, vai montar concorrência aqui com a Simão Dias, com a Simão Dias FM. Estou pensando nisso no momento, mas não dei ideia. Então vamos lá. Qual seria o papel do contador nesse período pré-inicial da sua empresa, né, em que você está planejando, onde você está projetando? Nós temos o plano de negócios onde nós vamos estar ao seu lado, tentando mostrar quais os caminhos que você deve tomar, quais os fornecedores que você deve buscar, quais produtos você terá que oferecer, a qualidade dos serviços, como você vai prestá-los. Então o contador tem como dar toda essa orientação. Uma vez que você já está ciente do que você vai fazer, então agora a gente vai formalizar o seu negócio. Formalizando o seu negócio, como eu te falei, né, através do sistema desburocratizado que nós temos hoje, até dentro de 1 ou 2 dias a gente consegue fazer, certo? Com todas as medidas de segurança necessárias, desde a questão sanitária, né, com órgãos de vigilância sanitária, por exemplo, até a questão de incêndio, corpo de bombeiro, tudo isso o contador ele termina intervindo, porque ele precisa realizar esses cadastros. E depois vem o pós-registro, né?
que é quando a empresa já está registrada, agora vamos fazer ela caminhar. Então nós precisamos estar ao lado do empreendedor e a todo tempo ali, mostrando a ele quais os caminhos que ele vai tomar, os planejamentos que ele precisa fazer. Por exemplo, a cada compra você precisa fazer um planejamento novo. Então se você compra uma mercadoria hoje, você planeja qual o estado melhor que eu tenho que comprar, qual o estado que eu pagarei mais tributos, e tudo isso você precisa estar analisando a cada momento em que você faz uma compra, né? A venda ela é mais clara, né? A gente vende aqui no estado ou fora do estado, então qual a tributação que eu vou usar? Então o contador ele termina me acompanhando em todo esse momento. Então ele é essencial. E outro dia eu ouvia um discurso do Mário Cortella, Mário Cortella, em que ele falava da educação e ele citava os professores que devem ser profissionais que não fazem autópsia, mas biópsia, né? Quando ele falava isso, ele falava da precaução. E a cada dia mais a gente vai entendendo o contador, o profissional da contabilidade, como alguém que precisa estar do lado do empresário, né? Fazendo não autópsias, quando a empresa morre para você ter um resultado do que aconteceu, mas sim uma biópsia, fazendo com que, prevenindo a empresa do que vem, ou do que possa vir a acontecer. Então esse tem sido o grande papel do contador, nesse sentido. E aí você me questionou também sobre os riscos da ilegalidade, né? Isso. Bom, são muitos, né? A princípio você tem a possibilidade de ter o seu estabelecimento fechado, né? Se você está irregular, né? Você está irregular. Seria como se você tivesse um filho que não foi registrado, né? Ele é indigente, né? Então ele não tem reconhecimento nenhum. Da mesma forma que a sua empresa está irregular, então ela pode ser fechada a qualquer momento, ela não existe. Se não existe, não tem por que estar aberta, né? Então a gente partindo do pressuposto bem prático, de regra geral, para a questão de regularização. Depois, a impossibilidade da emissão de nota fiscal. Uma vez que você não tem registro na sua empresa, você não pode emitir nota fiscal, né? Você não terá notas fiscais no seu CNPJ, porque não existe. Então, se você compra com nota, você vai estar trazendo tudo para o seu CPF, você vai estar trazendo um problema sério para você, que à medida que você compra e compra cada vez mais no seu CPF, você passa a ser fiscalizado, né? Pelas compras excessivas. Então, você imagina uma mercearia, né, por menor que seja, que tem que fazer compras a todos os meses, e aí você compra uma certa quantidade de produtos de limpeza, higiene pessoal, alimentícios e tudo mais, e todos os meses você só comprando no seu CPF, por exemplo, porque tem empresas que só vendem no CPF, né? Então você termina comprando e aquilo tudo vai acumulando no seu CPF, ou no de um filho, da esposa e tal, mas aquilo tudo vai acumulando. Então se você tem capacidade de compra, então você também precisa mostrar como você deu fim àquilo ali, né? E aí entra então o papel da Receita Federal, do Estado, fiscalizando cada vez mais, e mais cedo ou mais tarde pode ter certeza que você vai ser chamado a se explicar. Uma outra situação, né, a impossibilidade de participação de concorrências públicas. Se você tem, por exemplo, uma prefeitura, um estado, órgãos públicos... Não pode participar. Não pode. Você não vai poder participar porque você não tem formalização, né? A questão de ser arbitrado. Você imagine... você tem um comércio, adquiriu uma mercadoria e aí a sua mercadoria está chegando para descarregar no seu endereço ali, e aí o fiscal bate aqui, cadê a nota fiscal? Você não tem nota fiscal, automaticamente ele vai arbitrar. O que é isso? Ele vai cobrar o imposto talvez 2 vezes mais caro do que você vai pagar, porque a própria lei ela determina, dependendo do estado, que você vai pagar 50% da carga. Então, existe muito essa questão da legislação aplicada em cada estado, para cada situação. Produtos apreendidos, né, por não ter uma regularidade, por não ter uma destinação reconhecida. E são muitos mesmo os itens. Se a gente tiver que listar aqui, a gente passa uma tarde inteira falando somente dos riscos. Né, então, é mais viável que, né, faça o que deve ser feito. Registre sua empresa, tenha seu CNPJ, trabalhe certinho, e até fica até melhor, né? Sim, sim. E nós temos, assim, hoje, não só aqui, mas a gente conhece um pouco o perfil do município, e a gente sabe que os nossos contadores, eles trabalham de forma acessível, né?
Então, vale a pena você contratar um profissional que estudou e se debruça na vida da sua empresa, para fazer com que a sua empresa ela dê certo, ela não corra riscos. Né? Então, é interessante procurar um profissional da contabilidade. O que dizer para aquele pequeno comerciante que está começando agora, que ainda tem aquele receio e aquele pensamento negativo de dizer que contador é só para quem tem dinheiro, é só para quem é rico? Né? Qual o conceito que você daria para essa pessoa que tem o receio de procurar um contador? A princípio, eu diria, eu nem preciso falar que a pessoa está totalmente equivocada, né? E eu creio que a acessibilidade aos contadores hoje, o acesso aos contadores, ele é tranquilo. Por exemplo, nós não cobramos por consulta, né? Se você quer um acompanhamento, é diferente. Mas se você quer simplesmente uma instrução, marca um horário. No próprio Conato Contabilidade a gente pode estar fazendo esse acesso, certo? Então você liga para lá, a gente vai deixar aqui no finalzinho o nosso contato. Através das nossas redes sociais também você pode estar tentando contato conosco. Marca um horário. Nós temos uma equipe hoje de 11 contadores, né? 11 contadores prontos para atender. Então, quer dizer, a qualquer momento a gente pode estar dialogando, mostrar quais são os riscos, se realmente a pessoa quer correr aquele risco ou não. O nosso papel não será necessariamente convencer a pessoa a se formalizar, pelo contrário, mas discutir um pouquinho de forma personalizada, né? Ou seja, você é uma mercearia, é uma loja de roupas, então qual o risco que você está correndo, como você pode estar se regularizando, a gente pode ver as melhores possibilidades. Hoje nós trabalhamos com 3 planos no CONAT, certo? Então nós temos um plano mais acessível, o plano Plus, que dá contabilidade completa, atendimento personalizado, né? Temos o Sênior, que é o Master, né? Que é um plano mais robusto, com algumas consultorias, e temos também o Master Sênior, que é um plano mais abrangente, com consultorias mensais, que vai ajudar também na questão de vendas. Então a pessoa muitas vezes abre um negócio e não sabe nem calcular o preço de venda do produto. Então você está lá com a sua empresa aberta e você acha que porque A vende a mercadoria X por R$2, B vende por R$2,10, então se você botar lá por R$1,95, você está ganhando dinheiro. E você vai conseguir conquistar o cliente. Mas não é bem assim. As condições que A tem de compra é diferente das condições que B tem e é diferente das condições que você tem. Quando eu falo em condições, eu não falo em condições financeiras, mas eu falo em tempo de mercado, possibilidade de comprar uma mercadoria com planejamento tributário, com tributos menores em outros estados. Então o contador ele tem como simplificar todo esse processo, né? A ideia é justamente essa, tentar procurar um profissional de contabilidade, né? Busque o profissional, pergunte como que ele pode ajudar você na sua empresa. Esse é o pontapé inicial, né? E a gente precisa realmente, você falou muito bem no princípio, nós precisamos desmistificar essa situação do acesso ao contador, que contador é para gente rico. Na verdade não. Contador é obrigatório por lei. Toda empresa tem que ter um contador. Então, se tem que ter, não fica na informalidade, busca o seu. Quem está dispensado de ter um contador? O MEI, que é o microempreendedor individual, e até o produtor rural. A gente tem casos em que o produtor rural eles preferem aderir ao serviço de contabilidade pela dificuldade, né, da emissão de nota, de um planejamento tributário em algumas situações, no fundo rural que ele precisa pagar. Então a gente termina traçando planos mais acessíveis também para essas situações, né? Onde a gente pode fazer uma consultoria mais próxima e está fazendo com que aquela empresa cresça. A ideia do governo, quando ele criou um MEI, não era que o MEI fosse uma empresa pequena a vida toda, mas pelo contrário, que ela pudesse crescer, né? Infelizmente a gente vê que a fiscalização ainda é baixa, né? Se criou as condições, tem muito MEI por aí, mas tem muito MEI se aproveitando da situação, crescendo e não está buscando expansão. Mas também tem, por outro lado, muitos outros incentivos que esses MEIs poderiam ter. Alguns financiamentos que o próprio governo faz a custo muito baixo, a taxas de juros baixíssimas, que podem auxiliar esse empresário, né, a crescer, a aumentar cada vez mais o seu negócio, e ele termina perdendo simplesmente por medo até de crescer. A gente vê muitos empresários falando sobre o governo, sobre a crise, né, e deixa de se preocupar muito com a sua realidade.
né, a realidade do seu negócio. Será que realmente a crise abateu o seu negócio? Né? Será que realmente os planos do governo abateram o seu negócio? Então, a gente termina ouvindo muito burburinho, né? Um e outro falando sempre uma coisinha, um e outro por ali nas filas de banco e tal, né? Levando sempre o outro muitas vezes a pensar até da mesma forma e tal. Mas não é bem por aí. A gente precisa olhar cada um para o seu negócio, para dentro do seu negócio, né? Muito bem, confirmando a hora certa, são pontualmente, Simão Dias, 4 horas mais 30 minutos, 4h30. Estamos conversando com Gilvano Santana e já nós teremos a participação do repórter Júlio Santos, ainda hoje no nosso programa, como também outras informações importantes para você ficar bem atualizado aqui na nossa programação. Continuando, Gilvano, falando sobre esse tema, aí vamos imaginar que a minha empresa está crescendo e eu agora tenho que contratar funcionários. É preciso, né? Já que está crescendo, eu tenho que ter ali pessoas para me ajudar. E agora, quais seriam as minhas obrigações? Você tratou um ponto bem interessante, porque nós trazemos então um diferencial. Veja só, no Conat Contabilidade, né, quando nós criamos o Conat em 2005, né, idealizamos ele em 2005, nós não criamos uma empresa com pensamento somente na contabilidade. É tanto que o Conat em si ele é uma sigla, né? O CON de contabilidade, o A de assessoria, né? O T de técnica e o E de empresarial. Então, diferente de muitos escritórios contábeis que nós temos, que sempre é uma assessoria ou consultoria contábil, nós temos a contabilidade como o centro, porque é realmente a nossa forma de trabalho, o nosso ramo é a contabilidade, mas voltado para o empresarial. Então, é CONAT, que é Contabilidade, Assessoria Técnica Empresarial. Contabilidade, Assessoria Técnica Empresarial. Porque a preocupação sempre com o empresarial, sempre voltada para o nosso cliente. Esse sempre foi o nosso grande ideal. E hoje, nós não realizamos, não necessariamente só a contabilidade, mas nós procuramos dar todo um aparato de possibilidades que o empresário precisa. Então, você questionou sobre a contratação de funcionário. Hoje, nós fornecemos também o serviço de recrutamento e seleção, onde nesse é um dos mais completos, né, serviços de recrutamento e seleção, porque nele nós terminamos avaliando 5 perfis diferenciados do candidato. Né? A gente vai dar segurança ao empresário. Na web. Geral. Nós vamos fazer uma entrevista. Em alguns casos, esse vendedor será exposto também a pequenas avaliações para que a gente possa conhecê-lo melhor. E terminamos também fazendo o trabalho de um agenciamento, na verdade, de empresas. Porque como nós temos muitos clientes, então o que acontece? De repente você está procurando o primeiro emprego, ou você tem uma especialidade de uma determinada área, né, e você traz o seu currículo para nós, né, e aí nós analisamos o seu currículo. Para aquela vaga específica, a gente viu que não se encaixa, mas a oportunidade não está perdida. Quando temos a oportunidade de indicar você para uma outra empresa onde você tem realmente experiência naquele ramo, nós vamos estar indicando. Então, terminamos fazendo também esse serviço. Bom, contratar funcionários nos dias de hoje, né? Época de pandemia, né? Principalmente. Em que está se demitindo muito, né? Agora já deu uma freadinha, né? Os dados do CAGED já mostram uma redução, né? Mas principalmente no início da pandemia, nós tivemos muita demissão. O escritório de contabilidade ele teve que andar ao contrário, né? Em contramão à pandemia. Porque o que aconteceu? Nós vivemos tempos difíceis, onde todas as empresas resolviam demitir os seus funcionários, era fazendo contrato de suspensão, porque o governo federal criou a possibilidade de suspensão de contrato, redução do salário, redução de carga horária e salário, né? Então tivemos tudo isso e outras situações mais que foram criadas também como benefício, e tudo isso demandava uma energia maior dos contadores.
Enquanto todas as empresas trabalhavam na demissão, redução, a gente não tinha como demitir, a gente não tinha como reduzir, porque a equipe estava trabalhando dobrado. E inicialmente nós também tivemos a impossibilidade do trabalho, né? Porque até que nós ganhássemos o reconhecimento de que éramos essenciais, tivemos que trabalhar em home office durante um determinado tempo. Como nós já tínhamos toda uma estrutura voltada para isso, não foi muito difícil para o CONAD. Mas passamos aí umas 2 semanas ainda com essa dificuldade. Mas voltando ao foco da contratação. Então, contratar empresas hoje vai variar, colaboradores hoje, vai variar muito do seu regime tributário. Por exemplo, se você é um optante pelo Simples Nacional, basicamente, mensalmente, você vai ter uma despesa com o FGTS, que é 8% do salário, e o salário do seu funcionário. Por que eu falo somente FGTS e salário? Porque o INSS já está embutido dentro do salário do funcionário, né? Quem paga, na verdade, é o funcionário, só que o empresário ele retém e faz o pagamento como substituto tributário. Quando a empresa ela é optante por um lucro presumido ou por um lucro real, então torna-se mais caro, né? Então ela vai pagar 27%, talvez a mais, né? Em média, 27,5% a mais de impostos, né? De contribuições pelo colaborador. Então, contratação na pandemia é difícil, né? Mas o conselho que eu deixaria também para o nosso ouvinte, né, que se interessa, é que ele busque contratar certo, né? Uma coisa que eu falo sempre: demita rápido e contrate certo. Por que demita rápido? No momento em que você vê que o colaborador ele não tem rendimento na sua empresa, realmente é necessário para os dois, né? Quando ele não tem muito rendimento, geralmente ele não está se sentindo bem preso. Então é necessário chamar aquele colaborador, conversar com ele e tentar rescindir o contrato, né? E nessa situação, já pensar em uma contratação certa. E é aí onde entra o serviço de recrutamento e seleção, né? Tentar encontrar a pessoa que tem o melhor perfil, que se enquadra realmente naquilo que você precisa na sua empresa, naquela função, no comportamento que a empresa espera do funcionário. Então tudo isso a gente consegue ter através do serviço de recrutamento e seleção. Muito bem. Agora são pontualmente esse bom dia, deixa eu ver aqui o horário, são 4 horas e mais 37 minutos na sua Simão Dias FM, a rádio primeiro lugar no seu coração. Já vamos trazer mais informações específicas sobre a CONAD Contabilidade, né? Mas antes, eu sei que você já falou isso já no início da entrevista, mas para quem está ligando agora o rádio, vamos falar um pouquinho sobre coach. Agora falei certo, né? Isso. Coach, o Gilvano é o coach executivo e profissional. O que seria um coach com a sua função? Diz aí para nós. Pronto. O coach por si só, né? Ele é o profissional que vai ajudar o empresário, né? Ele vai ajudar, no meu caso, enquanto executivo e profissional. Quando a gente fala de executivo, a gente pensa muito no empresário, no dono de empresa, na pessoa que está à frente de uma empresa, administrando a empresa. Então, ele é o profissional que ele vai ajudar na execução desse trabalho. Ele vai... muitos empresários, eles não conseguem ter uma linha horizontal, né? De pensamento ou de comportamento. Então, eu quero isso, mas ao mesmo tempo eu tenho que apagar incêndio na minha empresa. Como assim, Giovano? Apagar incêndio? Está cheio de problema acontecendo a todo tempo. Então você chega para trabalhar, tem cliente ligando de um lado reclamando de uma coisa, tem cliente pedindo para fazer um serviço de outro, tem cliente querendo comprar um produto A, um produto B, e os funcionários ali correndo, e tudo dependendo de você. Então você está ali apagando incêndio o tempo todo, olha, aqui e ali. Então você termina, muitas vezes, não conseguindo ter uma linha reta, né, na sua postura de executivo diariamente. E o coach executivo, ele vem com isso. Ele vem com a ideia de ser um profissional, né, que vai lhe ajudar a sair de um determinado ponto. Vamos dizer que você está no ponto A e você vai chegar no ponto B. Então, para sair do A para o B, você precisa evoluir. E o coach, ele vai ajudar você na evolução. Ele vai ajudar você a tomar decisões, sendo que você continua sendo o protagonista de toda a sua vida. Então, você vai continuar sendo a pessoa
que vai tomar as suas decisões, a pessoa que vai traçar os seus caminhos. Agora o profissional está ali para lhe aconselhar, para mostrar os caminhos que você vai tomar com a experiência que ele tem. Então, ele vai auxiliar, vai ouvir, vai ajudar a traçar metas, né? Vai estar ao seu lado e vai aconselhar você a desenvolver a sua função. E por que o coach executivo e profissional? Quando eu trato de coach executivo, né, é porque o coach que ajuda os executivos, né, que é a pessoa preparada para estar ao lado do executivo realmente analisando aquele papel. E aí a gente une o coach ao contábil financeiro, que é aquela situação toda que eu passei para você, né, administrar a vida contábil, a vida financeira e administrativa da empresa. Quando a gente trata do ramo profissional, a gente não envolve somente o administrador de empresa, mas também os funcionários de uma empresa. Então a gente também ajuda no desenvolvimento dos funcionários da sua empresa. Como? Através de treinamentos voltados para a sua realidade, né? E a partir daí a gente vai tentando melhorar cada vez mais o seu negócio. É isso aí. Falando agora sobre a Conat Contabilidade, eu dei uma passada aqui pela página da Conat Contabilidade aqui no Instagram e eu vi aqui o seguinte: somos uma empresa dedicada à gestão contábil, financeira e administrativa de outras empresas que buscam o sucesso de seus negócios. Falando um pouquinho sobre essa frase aí impactante, diz aí para nós. Então, essa é a realidade da gente, né? A preocupação do Conat em si, nós temos um organograma, né? Quando a gente pensa em organograma, a gente pensa naquela hierarquia, né? O chefe, alguns outros subchefes, subordinados e tal. E muitas vezes a gente termina esquecendo do cliente. Em 2019, nós fizemos uma reestruturação em toda a nossa hierarquia geral, onde nós colocamos o cliente no centro de tudo. O cliente está no centro, é o círculo, e ao redor desse cliente nós temos todos os departamentos que o servem, inclusive em igual patamar. O controlador, no caso, o responsável pela controladoria, que é o administrador de um escritório, o contador-chefe, né? Os supervisores de departamento, os gerentes, né? E também os operadores de departamento, todos estão no mesmo patamar. Então a gente vê que todo mundo está ali em prol de um único objetivo, que é o cliente, né? E nós terminamos aderindo a isso. Foi aí que surgiu essa frase, né? Colocar o cliente como centro de tudo. E o objetivo do Conat é estar ali, de toda a equipe do Conat. E nós temos tudo isso muito presente na nossa cultura. Todos os nossos colaboradores, quando eles são chamados a ingressar na nossa empresa, o primeiro dia deles é justamente um dia de estudo da cultura da empresa, onde a gente vai entender que o Conat é uma empresa voltada para o cliente, né? E aí tudo que nós fazemos, nós revisamos essa cultura. Essa situação que nós estamos fazendo, que nós estamos praticando, vai trazer realmente o benefício do nosso cliente, ou seja, o sucesso do nosso cliente, vai atingir o que ele quer. Então a gente termina pensando dessa forma. Daí o surgimento desta frase, né, que apresenta o nosso Facebook, o nosso Instagram. Muito bem. Então, falando um pouquinho mais sobre a Conat, né? Quais são os serviços? O que é que a Conat tem para oferecer para o nosso público? Bom, vamos lá citar aqui para quem quer saber um pouco mais. Então, os nossos serviços hoje, né? Hoje, na verdade, eu vou até anunciar para você aqui em primeira mão, Rodrigo. Olha, né? Só. Novidade? Novidade. Não, peraí, diga já. Primeiro, vamos fazer suspense? Vamos lá então. Olha só, nós temos o serviço contábil, né? A assessoria Certo. contábil e a consultoria contábil. Isso no Conat Contabilidade, né? O que isso significa? A assessoria contábil é o serviço de contabilidade onde o contador se coloca do lado realmente do empresário e ele termina fazendo muitos serviços que seriam feitos pelo empresário. E em alguns casos até auxiliando esse empresário. Na consultoria, você termina sendo uma espécie de conselheiro, onde você traz algumas ferramentas, senta com o empresário, mostra como usá-las e a partir daí você vai também rimando com ele. Bom, então no Conat Contabilidade basicamente é isso. E quais os ramos que a gente atua? A contabilidade em geral, a contabilidade trabalhista, a tributária, né, que também é a fiscal, né? A gente tem uma diferenciação, o que é tributário e o que é fiscal, né?
Uma coisa é a contabilidade fiscal e outra coisa é a contabilidade tributária, mas elas andam muito lado a lado, juntas, né? Previdenciária, então a gente também tem a questão de departamento jurídico, que é o departamento de formalização de empresa, né? Então todos esses serviços a gente termina realizando no próprio escritório de contabilidade, né? E aí nós fomos agregando outros serviços. E esses outros serviços, né, eles são voltados para os diversos públicos. Então a gente tem o MEI, que também passa a ser atendido. Ah, mas o MEI não precisa ter contabilidade regular. Mas você pode ter uma consultoria contábil voltada para crescimento, certo? Então, é esse serviço que a gente termina também oferecendo para o MEI e para as demais empresas. Nosso público, todas as empresas. A gente tem cliente que é lucro real, que se entende que são empresas com um faturamento maior, né? Clientes que são do lucro presumido, que são clientes entendidos como média empresa, empresa em ascensão para se tornar uma grande empresa, microempresas e empresas de pequeno porte e também os MEIs, né? Muito bem, agora vamos falar, né, o que vem por aí, as novidades, o que o Giovano pode aí nos contar? Vamos lá. Nós prevemos agora para o finalzinho de outubro a inauguração de um outro empreendimento, né, que até então ele era uma extensão dos serviços do CONAD, né, mas nós vimos a necessidade de tentar separar um pouco isso, até mesmo pela dinâmica do negócio, né, não misturar muito o negócio. Então a gente traz agora, né, vai apresentar para a sociedade em outubro, né, deste ano ainda, o C5 Empreendimentos, né? O que é o C5 Empreendimentos? É uma aplicação do CONAT, na verdade, que deu origem a uma nova empresa, onde a gente vai trazer, por que C5? Porque são 5 Cs, na verdade, né? É o contabilidade em si, a gente vai ter serviços contábeis, né, diferenciados do que a gente apresenta no CONAT Contabilidade. Vamos ter consultorias e treinamentos. Vamos ter certificado digital, que na verdade nós já temos dentro do próprio CONAT, mas a gente vai agora fazer pelo C5 Empreendimentos, né? Cursos empresariais, né, e corporativos, são cursos voltados para a empresa, né, para os diversos ramos de empresas. E o coaching, que vem aí o coaching profissional e também o coaching pessoal, a pessoa que quer também ter o acompanhamento de um coaching em uma determinada área de sua vida. Então a gente também vai estar fornecendo serviços de coaching também através do C5 Empreendimentos. Então essa é a surpresa que vem pela frente. Quando é que está previsto? Nós prevemos a inauguração para o finalzinho de outubro. Provavelmente até o dia 31 de outubro nós vamos estar inaugurando. Ainda não temos a data definida por alguns motivos, mas até lá a gente vai divulgar e passa aqui para você nos dar essa força. Então, em outubro vem aí o C5 Empreendimentos, né? Então, né, anotem aí na agenda, outubro, né, vem mais essa novidade para a nossa Simão Dias e para toda a região também, né? Com certeza. Muito bem, confirmando a hora certa, são 4 horas e mais 48 minutos, 4h48. Agora deu para ver, viu? Agora deu para ver o horário ali, 4h48 na sua Simão Dias. Já tem Júnior Santos ao vivo, trazendo informações aqui no nosso programa Informativo 87. Já também vamos atualizar o boletim sobre a situação da Covid-19 aqui em Simão Dias e outras informações que foram destaques na semana. Você fica por dentro no nosso informativo da sua Simão Dias FM até às 6 horas. Estamos juntos aqui com vocês. Giovano, o que mais você quer acrescentar aí sobre a CONAT? Fica à vontade. Algum outro tema que a gente ainda não citou? Eu acredito que assim foi. Você trouxe algumas perguntas bem objetivas, né, que trouxeram a possibilidade de uma boa apresentação do negócio. Mas eu diria que, a título de conselho mesmo, eu deixaria para os nossos ouvintes, né, principalmente aqueles que pensam em empreender, né, que pensam em montar o seu negócio, né, que busquem o auxílio de um contador. Se já tem um contador em mente, mesmo que não seja o CONAT de Contabilidade, mas que você quer procurar, está nos ouvindo de outra cidade, né, e quer procurar um outro contador que já conhece, que já confia, né, mas não deixe de procurar. A CONAT, ela também atende outras cidades? Atendemos. Na verdade, nós temos um público bem variado. Nós temos clientes de
de Poço Verde, clientes de Paripiranga, de Fátima, temos clientes de Aracaju, temos clientes da Lagarto. Então, a gente tem clientes, né? E assim, eu posso dizer que isso não é um problema mais, né? Isso não é um problema porque hoje em dia nós trabalhamos com um sistema totalmente integrado, né? Então, a gente tem sistema contábil que é integrado com o sistema de gestão, né? E tudo que a gente faz chega em tempo hábil ao cliente, com antecedência. Então, essa questão de um contador na minha cidade, eu só vou procurar o contador da minha cidade e tal, né? Isso terminou sendo um pouco desmistificado também com o passar do tempo, porque o serviço contábil ele é muito virtual também, né? Então você consegue fazer tudo isso e fazer com que a informação chegue e até hoje em dia fazer reuniões virtuais com o seu cliente, né? Então é bem tranquilo esse trabalho hoje, mesmo a pessoa estando em uma outra cidade. Mas falando nisso, nós vimos que a tecnologia ela veio ajudar bastante, principalmente agora na pandemia. Nós tivemos que realmente procurar um jeito de continuar, né, continuar remando o barco. Quais foram os principais desafios aí para a sua área durante essa pandemia? Nós tínhamos, de dentro do escritório, pensando no escritório mesmo, né, nós tivemos, primeiramente, foi a questão do desafio do home office, né? Nós vínhamos, como eu falei a você, a partir de 2019, nós saímos um pouco daquele escritório que todos conheciam e mudamos um pouco de ideia. O marco realmente foi em 2019. E eu penso que aquela luz, né, algo, às vezes até eu digo, algo divino, né, que vem e... Já estava prevendo, né, parece que, né, o que foi que aconteceu? Mas nós nos preparamos, adquirimos, como eu lhe falei, um sistema de gestão que possibilita o atendimento por WhatsApp hoje. O nosso WhatsApp é único no escritório, todo mundo usa a qualquer momento, então você consegue estar conversando com um cliente nosso, você do departamento contábil, outra pessoa do departamento fiscal, né? Eles conseguem conversar com vários clientes ao mesmo tempo. Então tudo isso ficou possível, né? Foi possível a partir do momento em que a gente começou a aderir a alguns sistemas de gestão, né? Que não mais eram somente o sistema único que a gente usava de contabilidade. Então eu consigo contato com esse cliente, eu consigo o WhatsApp, eu consigo mensagens, eu consigo mandar e-mail diretamente, e tudo isso passando por um sistema de supervisão que garante que o cliente recebe a informação correta no tempo certo. Então tudo isso foi feito a partir daí. Quando a pandemia chegou para a gente, nós só tivemos que nos adequar um pouquinho ao que se pedia, né? Então, home office, de repente um colaborador adoeceu, está com sintomas gripais, nós não podemos deixar ele no escritório para não contaminar os demais. E ao mesmo tempo, os clientes também que irão nos procurar, né? Então a gente teve que fazer a opção. Então muitas vezes havia necessidade do colaborador ficar em casa, tínhamos que levar talvez uma mesa ou uma cadeira, nós sempre oferecíamos, né, essa possibilidade para que eles pudessem estar em um ambiente mais confortável, mas desempenhando o serviço de forma que o nosso cliente ele não sentisse nenhuma dificuldade com aquilo ali. Então nós tivemos muito esse cuidado nesse período de pandemia. E também o afastamento. A pandemia terminou nos afastando fisicamente de muitos, mas por outro lado ela terminou também trazendo muitos benefícios. Nós tínhamos clientes que não gostavam de nada impresso, né? De nada virtual. Né? E a gente viu na possibilidade de levar um documento, muitas vezes a gente não sabe o trânsito daquele documento, a gente entrega ao funcionário, o funcionário entrega para você. Então, se essa pessoa estiver contaminada, então pensando também na saúde dos nossos colaboradores, dos nossos clientes, nós tivemos que deixar mesmo de usar muito o documento impresso. Inclusive foram uma das determinações da vigilância também, né? Da vigilância sanitária. E alguns não entenderam a princípio, alguns preferiam ainda receber dessa forma, nós tivemos que conscientizar bastante, né? Mas muitos começaram a aderir. Então eu ouvi que muitos empresários começaram a acordar um pouco, não só para isso, mas no geral, além disso, levar para outras coisas. Espera aí,
eu tenho que também aderir a outras situações aqui, senão eu vou ficar para trás. Né? E a gente viu também esse tipo de benefício aí que a pandemia terminou trazendo. Então foi difícil? Foi. Porque toda mudança ela é dolorida, né? Ela dói um pouco, não é fácil. Mas à medida que tudo isso foi acontecendo e a gente foi conseguindo administrar, foi também benéfico. Apesar de tudo, nós crescemos na pandemia. Apesar de toda a dificuldade que tivemos, foi um crescimento geral, né? Eu diria que no geral. Que bom. Quem quiser mais informações é só procurar a CONAT, né? CONAT, Como é que fica a CONAT aqui em Simão Dias, o endereço? É bem facinho de encontrar a CONAT, né? O CONAT ele é um escritório que fica localizado na avenida principal, na Coronel Loyola, né? Aquela mesma avenida da Caixa Econômica. Se você chegar ali nas lojas Brício, subindo em direção às calçadas altas, logo logo você vai encontrar o CONAT, certo? Então, é um escritório que fica na Avenida Coronel Loyola, número 240, nas calçadas altas ali, vizinho o consultório de Dr. Pedro, também conhecido assim por muitos, né, aqui. Então, nós estamos logo ali, situados ali no coraçãozinho da cidade, bem no centro ali da Avenida Coronel Loyola. E quem não quiser ir até lá, pode também acessar as redes sociais, também o canal do YouTube. Passe tudo aí pra gente. Temos Facebook, né, o nosso Facebook é o CONAT Contabilidade e Cursos, né? Nós temos o Instagram, né, que é o CONAT Contabilidade _ Cursos. Nós temos aí os telefones 799-9995-6316, temos também o 99811-6316, o 3611-1177, através de todos esses números. Eu acho que é melhor pelo Insta. Você deu aí 3 números rapidamente e ninguém anotou, não. Mas no Instagram dá para entrar lá. Mas lá no Instagram, entrou no Instagram, né, buscou lá CONAT Contabilidade e Cursos, você vai conseguir lá, inclusive tem o nosso catálogo de serviços, no próprio WhatsApp tem o nosso contato, então você pega lá o contato da gente, né, acessa também, esses números também são WhatsApp, você tem esses números lá no Instagram, né? E tem o nosso catálogo de serviços, tem a forma de contato, clicou lá, já fala com a gente, é bem prático, então está tudo muito bem direcionado. Antes de finalizar, você falou aí, contabilidade e cursos, e nós não falamos sobre os cursos, né? Como está esse setor aí de cursos aí da CONAT nessa pandemia? Conta aí pra gente. Os cursos, eles vieram também, né? Nós iniciamos inclusive com um grande evento a nível regional aqui, né? Municipal, mas envolvendo outras cidades também. Fizemos alguns cursos no ano de 2000, finalzinho de 2019, início de 2020, aqui em Simão Dias, na cidade de Poço Verde. Íamos estender também para a região baiana, para o agreste baiano, em algumas outras cidades e outras sergipanas, mas foi quando nós nos deparamos com a pandemia, né? Inclusive o nosso último curso, que foi a semana do cliente, que aconteceu próximo ao Dia do Consumidor, nós trouxemos alguns profissionais, né, de outras áreas também, outros profissionais coach também, né, do direito, para falar um pouquinho de empresa. Então, nosso foco é sempre a empresa. Nós vamos falar sobre empresarial, desenvolvimento empresarial, né? E o nosso último curso aconteceu uma semana antes da pandemia, né? Logo depois estourou a pandemia e, inclusive, nós ficamos um tanto preocupados, fizemos contato com alguns dos nossos das pessoas que foram para os nossos cursos para ver como elas estavam se sentindo, mas graças a Deus até então aqui em Simão Dias não tinha estourado ainda a Covid, né, e nós não tivemos nenhum caso. E aí a gente resolveu suspender os cursos até que nós pudéssemos, né, acabar essa onda de pandemia mais e retornar. Pensamos na modalidade de cursos ainda virtuais também, né? Só que nos deparamos com algumas dificuldades que resolvemos então abortar a ideia por enquanto e voltar com tudo agora a partir de outubro com o C5 Empreendimentos. Então, os cursos vão retornar juntamente com a C5, que né? Inclusive é o quarto C aqui do C5, né? Que é os cursos empresariais e corporativos, né? São cursos que são desempenhados no geral, que eles trazem uma informação geral para todos os empresários, mas também temos os cursos corporativos que são executados dentro de uma empresa. Então, se você, vamos dizer que
A Simão Dias FM quer um curso profissionalizante para os profissionais aqui da Simão Dias FM. Você quer contratar os seus 5 empreendimentos. Então nós vamos buscar fornecer esse curso para vocês. Muito bem, então está aí, né? Falamos com o Gilvano às 5 horas. O tempo passou rapidinho que a gente nem notou, né? A conversa foi boa. Né? Aí ele perguntou, essa entrevista vai ser quanto tempo? Bom, vai ser no mínimo 30 minutos, mas se o papo for bom, vai se estender. Então, sinal que o papo foi bom. Que bom, que bom. Gilvano, muito obrigado por sua participação. Vamos marcar outra oportunidade para que você possa voltar aqui para falar mais sobre sua área, sobre outros temas, né, que são assim, bastante interessantes para os nossos ouvintes, né? Em outra oportunidade a gente pode falar sobre imposto de renda, falar sobre outras, né, dicas que a nossa população ainda precisa aprender um pouco mais, saber um pouco mais, e nada melhor que a sua experiência, né, para estar aqui junto com a gente. Fique à vontade para suas considerações finais, Gilvano. Então, Valdeir, muito obrigado pelo espaço, né? Quero dizer a você que estou sim à disposição, a qualquer momento que vocês necessitarem, né? Estarei sim à disposição de vocês e do público simondiense para o que for necessário. Certo? Então me coloco à disposição e agradecer o espaço, mais uma vez, né? O espaço que vocês nos deram aqui. Agradecer ao Silvio também, né? Pela idealização, né? Ele que um dia chegou para mim e falou: Gilvano, você precisa dar algumas entrevistas lá para a gente e tal, né? E ele terminou também idealizando essa situação, né? Ao Brandão. Então, muito obrigado, meu caro. Muito obrigado mesmo pela oportunidade e tamo junto, né? Tamo junto aí para as próximas entrevistas. Ok, Gilvano. Boa sorte aí na C5 Empreendimentos. Né? Muito obrigado. Antes disso, você pode até retornar para falar um pouco mais sobre ela, né? Quando inicia aí a C5, né? Lá para outubro. Né? Vamos lembrar aí, você volta para falar sobre ela um pouquinho mais. Bom, são 5 horas e mais 1 minuto, eu volto já já, vamos ao nosso apoio cultural, ao nosso breve intervalo e eu volto já já com mais informações. Vamos lá aqui na nossa programação.